Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Vamos esperar só um pouquinho o pessoal chegar. Deixa eu ver quem tá por aqui, já Bianca. Gente, na live de ontem, Roarde, Camila, Cãe, Lívia, Larissa, Priscila, Germana. Vão chamando as mamães, que hoje a gente vai falar os problemas da educação, tá, gente? Os problemas da alfabetização, certo? Enquanto isso, Raquel, Lilian, G. Cataroto, Workbooks Nárnia, que prazer, Gemima. Gente, na live de ontem, Catarina, na live de ontem eu não tive condições de ler todas as perguntas, né? Isabelle, Sheila, sejam bem-vindas, boa noite. Gente, vão enviando aqui, cliquem nesse aviãozinho, vão chamando todo mundo para escutar o que eu tenho para falar, que hoje é bem importante também. Ítalo, Juninho, Dan, Yara, vão chamando, a gente vai esperar mais um pouquinho, porque daqui a pouco o pessoal começa a chegar mais para não pegar na metade da live, tá? Enquanto isso a gente vai falando. E aí, vocês estão gostando? As lives estão legais? Eu acho que a de segunda e a de terça, né, foi algo que ficou muito dos temperamentos. Está todo mundo me pedindo outra de temperamento. Mas depois, quem sabe, eu faça uma, chame Rebeca, foi muito boa a live com ela. E muito importante também, né? Para que a gente possa se conhecer, o autoconhecimento traz uma maturidade muito grande, necessária para poder educar melhor nossos filhos, tá certo? Carolzinha, Bárbara, Gerlane, o pessoal tá chegando e a gente vai conversando aqui também. Ontem, né, a gente falou realmente dessa trajetória, né, da minha trajetória em relação aos estudos, a essa busca, né, por me aprofundar mais, por pensar na educação, como foi que eu fiz com os meus filhos, né, como eu estou colhendo muitos frutos, né, que eu venho colhendo. E não só com os meninos, mas com diversas mamães que também eu já vinha ajudando desde o ano passado, certo? Sheila, tá sendo maravilhoso, que bom, né, Sheila? A gente vai percebendo um pouco mais do nosso temperamento, a gente vai entendendo qual é o que está acontecendo na educação do Brasil e a gente consegue, de fato, perceber aquilo que é o nosso dever, né? O nosso dever é buscar educar os nossos filhos da melhor maneira possível. Todas nós que somos mães buscamos isso, né? O melhor para eles. Então, é algo que é inato mesmo da mãe, só que a gente não tem, é natural, meninas, que ninguém tenha dito pra gente que é uma responsabilidade dos pais, né? É uma responsabilidade nossa, né? Educar os nossos filhos. E quando eu falo que é uma responsabilidade nossa, eu sempre digo, quem precisa da escola, quem precisa colocar os filhos na escola, eu não falo, vocês não podem deixar que a escola eduque os seus filhos, né? Não pode deixar. Então é preciso que vocês tenham essa consciência, que vocês percebam que tudo que vocês fizerem, né, vai resultar em frutos, né? A gente planta hoje para colher amanhã, tá certo?
Então, vamos lá. A gente já está com 25 pessoas por aqui, a gente já vai começar. Ana Lígia, Ingrid, Karina, Andréa, vamos lá. Marina, vamos lá, gente. Bom, é o seguinte, hoje a gente vai conversar a respeito de alguns métodos, né, utilizados pelas escolas, Keliane, e infelizmente, né, eu fazendo toda a minha busca de estudos e tal, eu fui realmente percebendo que o método que era utilizado não era o melhor, né? A gente vai vendo os resultados. Por quê? Porque como é que a gente sabe que o método não é melhor? Sabe aquele sentimento de mãe que o negócio não está muito bom? Porque quando o Matheus estava na escola, que eu chegava lá, eu já sabia qual era o processo, eu já estava fazendo o curso, eu já estava lendo livros, eu já estava me informando e me formando a respeito de todo esse processo de alfabetização. Então, o que acontece? Quando a gente chega, né? Quando a gente chega na escola, a gente não sabe, infelizmente, como é que se dá o processo, né? Então, esse processo é de maneira, muitas vezes, para os pais angustiante, porque a gente não sabe como que vai ser esse processo. Como que a gente pode ajudar os nossos filhos? Ninguém sabe. Então, o que acontece? Vem tarefinha para os filhos, mas a gente não sabe como fazer, né? Então, é uma dica que a gente vai dando, né, para os pais de escola, os donos de escolas, que eles possam mostrar mais claramente aquilo que vai sendo dado, porque não é só, olha, as crianças vão aprender isso, certo? Porque existe a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, tá? Em que é determinado tudo que a criança vai aprender naquele ano, certo? Qualquer uma de nós pode baixar, né, a programação e saber o que seu filho vai aprender. Quantas de vocês já baixaram? Tenho certeza que nenhuma. Nem eu sabia também, né? Então, assim, é tudo muito, como é que eu posso falar? Não é nebuloso, mas é aquela coisa muito sem informação. A gente não sabe para onde vai, né? Como conduzir. E quando eu digo que são os pais os responsáveis por conduzir esse processo, nós precisamos dessa parceria. As crianças que estão em escola, eu tenho certeza que as escolas vão ficar extremamente felizes se os pais participarem mais, né, ativamente dessa educação, dessa alfabetização, certo? Porque é função primordialmente dos pais. Quando as crianças nascem, nós somos os seus primeiros pais, nós somos os seus primeiros professores. Dentro do seio familiar, a socialização se dá dentro da família, né? Então, quebra muito essa questão do mito da socialização, porque as crianças aprendem tudo o tempo todo, com adultos, com mais velhos, com avós, com criança mais nova. Então, as crianças estão o tempo inteiro aprendendo, certo? E é importante que as crianças estejam, que os pais estejam ligados, né? É importante que os pais estejam atentos a tudo que a criança vai aprender. E como eles vão ficar atentos se realmente nem eles sabem por onde qual é o processo e como se dá, né? Então a gente está aqui para mostrar um pouquinho para vocês que infelizmente o método adotado, a metodologia adotada pelo Brasil na alfabetização é um dos piores métodos, certo? É o método mais ineficaz, é o método global de alfabetização. Mariana, então o método global é utilizado no Brasil? Sim, é utilizado no Brasil. Graças a Deus e graças ao secretário de alfabetização do atual governo, ele está fazendo um trabalho belíssimo e ele já instituiu, o MEC já instituiu que a partir de agora o método fônico vai ser
vai ser o método adotado pelo Brasil na alfabetização das crianças. Isso é um grande avanço, uma grande maravilha. Mas a gente se pergunta, quando colheremos os frutos disso? Então, infelizmente, a gente não vai colher muitos frutos nesse momento, né? Não vai, porque é preciso todo um treinamento, né? É preciso toda uma organização para que isso se efetive de fato, né? Então, o método que as crianças da gente as crianças de vocês ainda estão aprendendo é pelo método global. E como é esse método de alfabetização? Bom, esse método de alfabetização se chama método global, tá? E ele é através de associação de figuras. Então, vejam, a criança, ela não está lendo, tá? Ela sabe algumas letras, não sabe, às vezes ela nem sabe todas as letras, mas digamos que ela saiba todas as letras. O que que acontece? A criança é mostrado para ela o formato da palavra bola, tá? E aqui está a palavra bola. Então, a professora mostra bola e aqui do outro lado está a figura da bola, certo? E aí eles falam bola, 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 bola. Então, eles retiram a figura, certo? E permanece a palavra bola. Vejam, o que há de ruim nisso? O que acontece? A criança, ela não está decodificando, né? Ela não está fazendo esse processo que é o melhor processo para decodificar a palavra. Ela está memorizando o formato da palavra. Então, ela memorizou o formato da palavra. Provavelmente, se você colocar bolo, ela vai ler bola, certo? Porque ela memoriza, fica realmente na cabecinha da criança aquele formato, mas ela não decodificou. Então, se for algumas letras parecidas, a criança não vai saber distinguir. Se você modificar, se você colocar, você mostrou para a criança bola na forma de forma maiúscula, tá certo? E aí mostrou a figura, mostrou a palavra, mostrou a figura, mostrou a palavra, tirou a figura, aí a criança bola, aí os pais fazem o quê? Meu filho sabe ler. Olha que maravilha, meus filhos sabem ler, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos retirar, né? Todas as letrinhas, maiúsculas e minúsculas, vamos trocar. Ao invés de maiúscula, a gente coloca minúscula. A criança vai ler? Não sei. Não sei. Porque mudou a forma. Mudou a forma, né? Se as crianças estavam fazendo a associação da bola, do formato da palavra bola, com a figura, tiramos a figura, permaneceu a forma da palavra, certo? Mas se a palavra está em caixa alta, está na letra de imprensa maiúscula, né? Na letra bastão maiúscula, então, se ela tiver maiúscula, se a gente botar na minúscula, provavelmente a criança não vai saber qual é a palavra, certo? Então, esse não é o melhor método, é o que é aplicado em todas as escolas. Infelizmente, certo? Queria muito, né? Tem algumas escolas, né? Acho que aqui em Campina Grande não ainda, mas tem algumas escolas que já estão alfabetizando pelo método fônico. E aí depois eu vou falar um pouquinho a respeito disso para vocês. Que é o interessante mesmo, é que se espalhe para todos, né? É importante que donos de escola estejam também vendo essa live para dizer, não, eu vou atrás disso mesmo, eu vou implantar na minha escola. Porque o meu interesse é que todo mundo possa crescer, né? Todo mundo, que as famílias possam crescer, mas nunca pensando totalmente em delegar completamente essa educação para a escola. A base familiar é extremamente importante dentro da educação. Então, é o que fortalece a personalidade de um ser humano, a maneira como essa criança está sendo estimulada dentro de casa, como ela está sendo criada, né? O ambiente onde ela está onde ela é inserida, né?
tudo isso faz toda a diferença no intelecto da criança, no emocional, enfim, é um crescimento enorme em todas as áreas se ela for realmente bem estimulada, certo? E aí, no método global, a gente percebe inúmeros problemas. Muitas pessoas me relatam, mandam mensagem: Mariana, olha, eu achava que meu filho sabia ler, mas aí troca uma palavra e ele já não sabe mais, porque ele memorizou a palavra. Gente, quando é colocada uma nova palavra que essa criança nunca teve contato antes, ela nunca viu uma palavra, ela não sabe. Ela vai ter muito problema para ler aquela palavra, certo? Então isso não sou eu quem estou dizendo, tá? Isso já é comprovado. O método fônico, ele é o melhor mundialmente, certo? Não é à toa que está sendo escolhido. As crianças que são alfabetizadas com esse método, elas têm um desempenho diferenciado, tá? Então, é importante que os pais saibam disso, é importante que os donos de escola saibam disso. Muitos já estão a par, até pelo que está acontecendo, esse pessoal é muito de dentro da educação e eles buscam, né? Agora, para fazer efetivar realmente, é algo que vai demorar alguns anos, infelizmente, mas faz parte do processo. Tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que esse método deixa a criança extremamente insegura. As mães que me procuraram para dar um auxílio, e eu sempre deixo claro, eu auxilio as mães, certo? Não é a minha opção pela educação dos meus filhos dentro de casa. A minha opção da educação domiciliar é minha, da minha família. Tá certo? Quem vai decidir se vai tirar ou se não vai tirar, o que dá certo para a sua família é cada um de vocês. Isso é uma decisão extremamente pessoal, certo? Então eu não estou aqui para dar a minha opinião a respeito disso, certo? Eu acho que a gente tem que ter esse respeito e essa consciência. Vocês precisam saber que hoje todos os dados de educação, como eu falei ontem, estão péssimos. Tá? Ah, Mariana, a escola tem... o problema é da escola? Não, gente, a escola tem um sistema. É a gente parar para pensar. São quantas crianças dentro de sala de aula? São 30, 40. Muitas vezes as mães jogam, né? A família mesmo joga a responsabilidade para a escola, não faz nada, faz uma tarefa ou outra e não estimula seu filho, certo? A assessoria que eu dou às mães... Nenhuma, para vocês verem, acho que tenho 2 mães que fazem homeschooling, a educação domiciliar. O restante são todas de mães que permanecem com as crianças nas escolas. E é o que eu digo, minha gente, nós precisamos entender o nosso papel, o papel da mãe, o papel do pai, o papel da família na educação das crianças, certo? Não delegar. Se você precisa da escola, muitas pessoas precisam da escola, não deleguem totalmente. Eles fazem a parte deles e nós somos obrigados, temos dever, obrigação para com os nossos filhos, certo? Eu acho que muitos nem sabem que isso é um dever nosso, né? Até porque não nos é ensinado isso. Eu digo porque eu passei por esse processo também. Eu fui escolarizada a minha vida inteira. E eu achei que era tranquilo, né? Eu achei que eu ia jogar a criança lá na escola e que durante aquele período estava de boas. E aí eu percebi que não era dessa maneira, certo? E que a minha importância, né, dentro da minha casa, buscando fazer pelo meu filho, estimulando da maneira correta, era extremamente necessário, né, para o bom andamento emocional, psicológico, enfim, dos meus filhos, certo? Então a gente comentou a respeito do método global, que é realmente é o pior método, né, de alfabetização. E vamos falar também de um outro método, né, que é o método silábico. Mariana, o método silábico, qual é? É aquele que nós fomos alfabetizados. Eu acho que a maioria de vocês aí também foram alfabetizados pelo método silábico, né? Aquele beabá, né? Beé. Então a gente pergunta assim:
Qual é o problema no método silábico? Veja, o método silábico é menos ruim do que o método global, tá? Porque o método global, ele não vai estar estimulando a criança a decodificar, né? Decodificar os grafemas em fonemas. Vamos traduzir o que é grafema. Grafema é aqueles símbolos que determinam o que são as letras. E fonema é o som de cada letra, tá? Então, no método global não tem isso, certo? A criança vai memorizar palavras. E aí o que eu falo? O que acontece? A gente vai estar meio que gastando, tá? Vamos colocar essa palavra assim, entre aspas, gastando a memória dos nossos filhos, extremamente importante, não só no período de alfabetização, mas todo o período, né, para a formação literária, para tudo, né, para o intelecto, para vocabulário, enfim, para tantas outras coisas. A gente vai estar gastando com memorização de palavras, né, para que a criança possa ler. E sempre vai existir uma palavra ou outra que a criança não vai saber, né? E aí, a criança vai ter dificuldade, tá certo? E outra, a criança vai ficar deduzindo também. Eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, porque isso que eu tô falando é o que as mães me contam. Foi o que eu já presenciei, uma tarefinha. Não sei se todas vocês viram a live que eu falei a respeito das borboletas. Foi algo que, assim, eu fiquei extremamente nervosa, porque meu filho estava no infantil, 4, né? 4. Estava no infantil 4 e chegou uma tarefa. Eu sabia que a maioria dos amiguinhos da turma não sabiam todas as letras. E chegou uma tarefinha perguntando assim: circule todas as palavras borboletas do texto. Como assim? Como é que o menino vai circular se ele não sabe? Ele não sabe, né? Então, quer dizer, é para memorizar o formato da palavra borboleta e circular, contar quantas palavras borboletas tem no texto. Isso é aprender? Isso é saber ler? Não é, tá certo? Então, aqui a gente está falando de algo, de tudo que vem acontecendo e de coisas práticas. A gente está falando constatações. Tenho certeza que todas vocês que estão aqui, muitas estão falando assim: é verdade, por isso que naquela atividade veio tal, e vem a palavrinha sempre acompanhado, associado à figura, né? O que é péssimo, porque a criança já vai fazer a ligação, né? Então eu vou contar aqui não vou dizer os nomes, né? Mas de falar de uma pessoa amiga que ela fez assim: olha, muito próxima a minha, e ela falou assim: Mariana, eu tô precisando muito de ajuda, porque o meu filho já sabe, assim, juntar as letras. E aí, o que acontece? Olha, ele estava juntando, eu fazia assim com ele: L-A, lá, P-I-S, PIS, forma o quê? E a criança vendo a figura, né? Forma o quê? Aí a criança: caneta. Gente, porque, veja, é um problema, entendeu? Mariana, você tá rindo dessa situação? Não me entendam mal, certo? Mas vejam, é algo que a mãe fica assim, fica louca, fica muito preocupada, né? De fato, porque você bota a mão na cabeça e faz: eu vou fazer o quê? Né? Então, quantas junções que a gente vai fazendo e vai dando errado, né? Porque a criança, ela não sabe. E aí, a gente vem para o método silábico, tá? A gente vem para o método silábico. O que acontece? Essas junções, porque, por exemplo, o B junto com A forma o quê? Não forma BA não, tá? O som forma BA, né? O som B com A forma BA quando a gente junta, certo? O C junto com A forma K? Não forma. Forma CA, tá? É isso que eu tô falando, o som. Então, isso é complicado porque a criança, ela não tem a noção do som, dos fones, certo? Mas
É, esse é o único problema do método silábico, certo? Por que que eu falo que é o único problema? Porque esse é como se o método silábico estivesse dentro do método fônico, tá? Porque tem uma parte do fônico que a gente estuda a sílaba, só que é diferente. Como é que é diferente? Quando a gente vai juntar, formar a sílabazinha, a gente vai dizer o sonzinho de cada letra, né? Então a gente vai fazer o seguinte, quando a gente vai juntar S com A, forma o quê? Quando a gente vai fazer com a criança, S, a criança vai dizer sa, né? P, O, a criança vai dizer pó, sapó, tá? Então, a consciência silábica, ela também está dentro do método fônico. E é por isso que o método fônico, ele é o melhor método, né, mundialmente conhecido, e é um método gostoso, é um método bacana, ele é rápido, ele é lógico, certo? Então, assim, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por ensinar meus filhos no método fônico. Não é à toa que Maria Alice está lendo, escrevendo. Eu não trabalho tanto grafia com ela agora, né? A escrita, porque ela escreve bem, a gente faz, inclusive, quais alguns erros, né? A gente, dentro do método fônico, eu vou falar, tá, gente? Dentro do método fônico, a gente trabalha diversas habilidades, tá certo? E então, o que que eu trabalho com Maria Alice? Eu não trabalho tanto essa parte de escrita, é tudo muito na parte oral. A parte escrita dela, que a gente faz, é muito traçado, né? Muito labirinto, tá? Caligrafia, nós trabalhamos caligrafia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês nem sabem, mas quando a gente tira, só tô falando da caligrafia, tá? Quando a gente tira a caligrafia das crianças, a gente tá perdendo 7 habilidades junto com a caligrafia. Nós fazíamos caligrafia, tá? Nós fazíamos, né? A galera de hoje não faz caligrafia, não, né? Eu acredito que a maioria das escolas não trabalham caligrafia, nem pedem para comprar, mas algumas mães, né, quando elas têm consciência de algumas coisas, se extinguiram das escolas. Exatamente, Valéria, infelizmente, né? Porque foi dito que não precisava, porque é chato, porque, enfim. Né? Mas a gente não trabalha com a gente. Eu sempre digo aqui em casa, e é importante que vocês, durante o processo de ensino das crianças também, vocês percebam isso. A gente não faz só o que quer e só o que gosta, né? Não é dessa maneira, tá certo? A gente faz aquilo que precisa ser feito, tá bom? Então, quando a gente não, retira a caligrafia é chata. Os meninos fazendo amarra aqui, né? Não é legal não. Mas aí eu começo com a caligrafia, né? Começo com a caligrafia para dizer, olha, depois da caligrafia tem alguma coisa que eles gostam mais. Então, com Maria Alice eu geralmente faço assim. Faz a caligrafia, depois faz um exercíciozinho de colar, né? De recortar e colar, que ela gosta. E aí depois faz mais alguma coisa, depois faz uma leitura, enfim, e tudo é trabalhado de uma maneira sequencial, organizada, né? E que todo mundo, eu sempre digo, a gente sabe para onde a gente está indo, sabe qual é o fruto que a gente vai colher se a gente tiver, né, nos empenharmos, colocarmos o nosso coração, o nosso esforço dentro do processo, certo? Vou tomar uma aguinha aqui e aí vou lendo um pouquinho. Se extinguiram. Eu aprendi os sons dos grafemas um dia desses. Gemima. Quero aprender. A consciência silábica está dentro do método fônico. Isso mesmo. Isso mesmo, Aninha. A consciência silábica está dentro do método fônico e a gente vai falar sobre isso, tá certo? Tô aqui, Tati. Vamos lá. Um desperdício da memória. Camila tá dizendo aqui, Camila é minha cunhada. Não terceiriza a educação também, é show de bola, assim, com os filhos, se esforça pra caramba. Somos educadores, exatamente, Kel. E olha, gente, é isso que eu falo.
a maioria das pessoas aqui, todos têm crianças na escola. E essa assessoria que eu dou, as mães, elas sabem, eu sempre falo, tem as minhas tarefas, né? As tarefas que a gente faz dentro da assessoria e tem as tarefas da escola. E eu sempre digo, não façam tudo ao mesmo tempo, né? Eu sempre peço para que façam em contraturnos. A escola é pela manhã, então eu vou fazer a tarefinha da assessoria com a criança à tarde, porque são 30 minutinhos, e depois eu faço da escola em outro momento. Deixo a criança brincar, deixo ela à vontade e depois eu faço em um outro momento o da escola. Tá certo? É a única observação minha. Mas, assim, as professoras ficam super satisfeitas, né? As mães também, porque percebem como as crianças evoluíram, tá? Então, assim, todo mundo ganha, tá? Meu filho entrou na escola esse ano, estou impressionada com tudo isso que estou sabendo agora, Gerlane. Então, Gerlane, eu sempre digo assim, quando a gente conhece a verdade, nós somos mais cobradas, né? Então, veja, o que eu digo é, fica lá, atenta a tudo que o seu filho tá aprendendo e vai estudando e vai estimulando ele da melhor maneira possível, né? Então, assim, a gente sabe quando a gente sabe e tem consciência daquilo que a gente precisa fazer, que é nosso dever e nossa obrigação, bom, a gente já sabe, né? Não tem mais o que falar, tá? Câmera falando. Vamos lá, gente. Eu vou falar mais um pouquinho. Amava caligrafia, sempre uso nas minhas crianças, depois de sua orientação ainda mais. Ensino o som das letras. Quais os sons da letra? Mari, porque Marina já fez minha assessoria e tudo. E eu fazia, olha, a gente vai ensinar o som da letra. Ela fala, som da letra? Quais os sons? Porque quando a gente vai mostrar para a criança, a gente mostra que a letra tem um nome, né, e tem um som, tá? Então, que são diferentes. O nome da letrinha é C, mas qual é o som do C? Tá? Então, as crianças aprendem isso quando a gente fala assim, casa, cachorro, coelho, a criança já tá, tá? Então, ela já sabe o sonzinho. É impressionante. Foi lamentável a retirada da caligrafia, exatamente, Dani. É só comparar a escrita, Valéria, perfeito. Perfeito. A escrita de antigamente, as letras eram realmente muito bonitas, muito bonitas. Só que as letras de hoje a gente já vê, as das crianças mesmo, são péssimas. Nós fizemos caligrafia, né? Nós fizemos caligrafia. Interfere demais, tá, gente? Mãinha dizendo aqui, oi mãinha, sou testemunha do aprendizado dos meus netos. Pois é. Por quê? Porque, né, como a gente, né, minha família decidiu por retirar as crianças da escola e ensinar em casa e eu estudo muito e tal, ela ficou com medo. É natural. Né? Então, hoje, quando ela vê os resultados, ela faz, meu Deus, é impressionante. Mariana, é impressionante. Aqueles mãe, eles não são superdotados. Ninguém tem aqui capacidade a mais do que outras, não. É porque a criança, ela realmente tem uma capacidade enorme, tá? E Tia Gorete, Tati, Valdineide. Então, vamos lá, gente. A gente já falou um pouquinho. E outra coisa, quando eu fui vendo o método fônico, né? Que fui olhando, que fui estudando, e eu dizia, realmente é tudo mais simples, é tudo mais lógico, né? A gente já falou dos métodos ineficazes, tá, gente? Para quem tá chegando agora, a live vai ficar salva só por 24 horas, tá bom, Josi? A gente já falou a respeito dos métodos ineficazes e agora a gente vai falar do método eficaz e a gente vai falar a respeito do método fônico, o tão famoso método fônico, tá? Por que que ele é tão bom? Por que que ele é tão eficaz? Vejam, o método fônico, a gente diz que ele se chama, ele domina o princípio alfabético, tá? O que isso quer dizer? Tá travando, pessoal, desculpa aqui, tá travando. Tia Gorete tá dizendo aqui que pena, tá travando. Será que não é aí, tia?
Aqui tá ótimo. Então vamos lá. O que acontece? A gente precisa dominar, a criança precisa dominar, né, o princípio alfabético, certo? E como é isso? Como é que se dá todo esse processo de alfabetização? Primeiro, Mariana, só uma observação antes de falar. Quando eu comecei a falar a respeito do método fônico, muitas pessoas me perguntavam assim: "Ah, eu já comecei a ensinar o método fônico igual você falou para mim, que era o melhor método, eu comecei a fazer em casa." Gente, é o seguinte, qual é o problema? O problema é o seguinte, a gente não faz as coisas aleatórias. Existe uma sequência para isso, certo? Eu tive pessoas que falaram assim: "Mário, você tinha falado a respeito do método fônico, e aí eu comecei também a ensinar, só que eu percebi que meu filho está com algumas dificuldades e eu não sei como fazer." Vejam, o método fônico, ele tem para você dominar o princípio alfabético. E como é isso? É para que a criança saiba o som de cada letrinha. Mas não é só isso, tá? O que existe por aí, já existem algumas escolas que alfabetizam pelo método fônico, só pelo som da letra, mas não trabalha a sequência de alfabetização e não trabalha uma sequência de habilidades. É necessário trabalhar habilidades com as crianças antes, né, durante esse processo de alfabetização. A gente não faz simplesmente chegar e mostrar: "Olha, esse daqui faz esse sonzinho, vou lá botar na internet para dar uma olhada no que é isso", e não saber a sequência. Uma hora você vai se perder. Tá certo? Então eu digo porque já chegaram várias pessoas para mim para falar a respeito disso. Não recomendo, certo? Não recomendo. Existe uma sequência, né? Não tem tudo, tem seu tempo, né? Às vezes uma criança muito nova, uma criança que não tem 3 anos, não está treinando as habilidades necessárias para aquele período. E a mãe já está ensinando, juntar e tal. Bom, se a gente faz isso dentro de uma sequência, ok, mas se a gente faz aleatoriamente, vai gerar um prejuízo para a criança, tá certo? Então, prestem atenção que não é simplesmente: "Ah, eu sei o som, vou juntar e tá tudo certo." Não é assim, certo? Então, como é que eu faço? Estimulo as mães e digo como é que é para ser feito e tal, durante todo o processo. No método fônico, eu falei que no método global a criança memorizava a palavra. No método fônico, se você colocar bolo, ele vai ler bolo. Se você colocar bola, ele vai ler bola. Por quê? Porque ele vai dizendo o som de cada letrinha, tá? Então, por exemplo, a gente tem a palavra sapo, tá? E aí a criança vai ler como? S-A-P-O, sapo, certo? Mas agora mudou, virou sopa, tá? Como é que ele vai ler? S-O-P-A, sopa, tá? Gente, eu não vou adentrar muito em todos os benefícios que o método fônico traz, certo? Existem diversos estudos, diversos artigos falando que os neurotransmissores nessa levada de informação através do método fônico estimula a criança a ficar mais inteligente. A gente fala assim para que as pessoas possam compreender melhor. Mas por quê? Porque esses neurotransmissores, eles é como se eles andassem mais rápido, né? Eles levassem a informação para o lugar correto. Já o método global, ele faz o contrário. Ele ativa determinados neurotransmissores que não são para ser ativados durante esse processo de alfabetização. Tá certo? Então eu queria deixar registrado isso aqui, que o método fônico existe isso, já tem diversos estudos, artigos e tudo mais falando a respeito disso, tá? Então, claro que é algo que você aprende mais rápido, de uma maneira mais eficaz, por isso que ele é utilizado nas potências nacionais, nas potências mundiais, tá bom? Então, os Estados Unidos e tal, toda essa galera aí, países desenvolvidos utilizam o método fônico, tá? Então, porque a gente vai convertendo, então a criança ela vai lendo letrinha por letrinha. Ela não conhece a palavra, mas ela lê. Ela leu,
tá certo? Por exemplo, a criança não sabe o que é farelo, um exemplo. Mas Maria Alice, se eu botar assim, farelo, ela vai ler farelo. Digamos que ela não saiba o que seja farelo, ela vai ler, tá? Ela não vai dizer outras palavras porque ela já fez esse processo A-R-E-L-O, farelo. Tá? A gente já treinou todas as habilidades, né? Então, quando a gente faz exercícios de síntese e de análise, tá? Mais uma pessoa dizendo aqui que travou. Acho que lá. Bom, travou também? Tá tudo bem aqui pra mim, tá? Eu acho que tá tudo ok? Vocês estão me escutando? Ah, então tá. Vejam, uma coisa que eu queria falar com vocês também. Tá ok, né? Então vamos lá. Agora eu esqueci o que eu ia falar a respeito do... Sim, farelo. A gente estava no farelo, tá? Então, o farelo, ela vai ler, ela vai fazer esse processo, né? De decodificar, tá? O grafema em fonema, certo? Então, essa decodificação é que vai fazer ela automaticamente, né? No cérebro, ela já vai fazer essa junção. No início fica aquela coisa mais mecânica, tá? S, A, P, O. Aí a criança vai fazer sapo, tá? Então, esse tipo de atividade de síntese e de análise a gente trabalha muito, né, durante esse processo. Como é a análise? A síntese é essa. A análise a gente dá a figura e a criança vai separar os fones. Por exemplo, eu digo sapato. E aí, Maria Alice, eu digo, vamos lá, Maria Alice, eu quero que você segmente os sonzinhos. Então, ela vai lá e vai fazer S, A, P, A, T, O. Vejam, dentro do método fônico, nós temos a soletração, o que é maravilhoso, porque a criança vai tendo consciência do som de cada letra. E você pode dizer a palavra que a criança não conheça, mas ela vai escrever direito. Tá certo? Tá, entendi, Magnolia. Então vamos lá. A gente vai passar para a sequência, né? Como é que a gente trabalha? Então, eu não indico as pessoas simplesmente fazerem, vou apresentar aqui o sonzinho das letras. Não indico, certo? A gente trabalha antes de iniciar a alfabetização. Mesmo a gente trabalha as habilidades, certo? E quais são as habilidades necessárias, né, fundamentais para uma boa alfabetização? Eu vou dizer aqui para vocês, tá? Eu sempre falo a mesma coisa, né? Quem já fez minha assessoria sabe, mas eu sempre falo a mesma coisa, fortalecimento de punho. Vejam, quando a criança chega na escola, a primeira coisa que a criança faz é escrever o nome. Mas ela sabe o que ela está escrevendo? Não, ela não sabe, né? Ela não sabe o que está escrevendo, ela não sabe o que significa aquilo ali para ela. Aquilo ali significa apenas alguns sinais, que é o nome dela, por exemplo. Mas a criança não sabe ler, tá certo? Então, assim, a parte da escrita é a última parte da alfabetização. Certo? Ela não é importante, ela não é trabalhada imediatamente, certo? Ela é uma das últimas etapas da alfabetização, tá? Então, a gente trabalha fortalecimento de punho. Por quê, Mariana? Porque a gente precisa trabalhar para fortalecer os dedos, né? O punho, tá? Tudo isso aqui na pega correta. Eu vejo pessoas por aí que não pegam corretamente. E aí abraça o lápis, né? Criança, às vezes, aí eu digo, né? Às vezes a criança tá na escola, mas são muitas crianças dentro de sala de aula e às vezes as professoras não têm condições de corrigir. Então, por isso que eu falo da importância da mãe, do pai estar presente na educação e na alfabetização. Não só na alfabetização, tá? Em todo o período. Certo? Que a criança estiver na escola, porque depois ele mesmo, com a rotina, ele mesmo vai perceber
que ele precisa estudar todos os dias, tá? E aí ele vai se tornar um autodidata, você não vai precisar ficar sentado com a criança o tempo todo. Uma criança de 9, 10 anos, ela deveria estar estudando sozinha. Não deveria ficar esperando pai ou mãe para estudar, tá? Então, vamos lá. Fortalecimento de punho, tá? Pega correta no lápis, né? Com esses dedos, tá bom? Então, eu já disse, já coloquei até nos stories um dia falando a respeito da pega correta. Gente, tem aqueles adaptadores, não são caros. Tem uns adaptadores que a criança encaixa bem direitinho, né? O lápis na mão e essa é a pega correta, tá certo? Essa é a pega correta, tá? Cami. Pronto, a pega correta, exatamente. Tem os adaptadores, certo? Então, fortalecimento de punho. Orientação espacial. Mariana, o que é orientação espacial? Gente, a criança precisa saber ter a noção de espaço. E por que é tão importante essa noção de espaço? É a noção do que está na frente, do que está atrás, do que está à direita, do que está à esquerda. Certo? É importantíssimo esse tipo de habilidade. É uma habilidade que nós trabalhamos, que deve ser trabalhada, tá? Por quê? Porque, vejam, se você perceber o B minúsculo e o D minúsculo de forma, a única diferença deles é que um está virado para a direita e o outro está virado para a esquerda. A criança precisa trabalhar essa habilidade. Mariana, e se a criança não trabalha essa habilidade? Se a criança não trabalha essa habilidade, ela vai ter dificuldade, né? E esse tipo de dificuldade vai vir numa letra espelhada, tá? E que é o que acontece com as crianças, infelizmente, né? Então, a gente precisa... Ah, Mariana, uma menina me falou, né? Uma mãe me falou, olha, eu tenho uma pessoa, eu não sei se foi uma mãe, se foi uma amiga minha que falou, olha, eu acho que foi a sobrinha dela, o 0, 1 e o 10, ela acha que é a mesma coisa. Por quê? Porque não trabalhou a orientação espacial. Ou seja, 0, 1, antes do 1, do lado esquerdo, e o 10, o 0 está do lado direito, certo? Então, tudo é treinado justamente para a gente acabar e retirando essas dificuldades que vêm acontecendo nas escolas o tempo todo, né? Com diversas crianças. E às vezes as mães dizem, é porque meu filho não presta atenção. É porque... Não, é porque não foi treinado. Tudo é treino. Aqui em casa os meninos já sabem. Tudo é treino. Mamãe, não consegui. Treinou. Faça de novo. Então, se a gente quer chegar à perfeição, a gente precisa treinar bastante. Tá certo? Orientação espacial, orientação temporal. Vamos lá, a criança precisa se situar no tempo. Ela precisa saber que uma árvore, ela não cresce daquele tamanho, ela não cresce árvore, né? Em algum momento, alguém plantou, ela cresceu um pouquinho e depois ela se tornou uma árvore, tá? Então, isso é uma orientação temporal extremamente importante dentro da alfabetização, tá certo? Então, como é que a criança não sabe qual é o dia de hoje, qual é o dia de amanhã? Nós trabalhamos também, porque a criança precisa saber os dias da semana. Maria Alice, com 4 anos, ela sabe. Hoje é segunda, amanhã é terça, depois de amanhã é quarta, ontem foi domingo. Ela sabe porque nós treinamos todos os dias, certo? Todos os dias nós treinamos. Isso é uma orientação temporal. O que é mês, o que é ano. Nós estamos... mamãe, nós estamos no mês de maio. É o mês 5, porque tem janeiro, fevereiro. Então, ela tem essa noção e a criança precisa ter também. Tá bom? Porque isso isso é uma sequência, existe uma sequência, as coisas não acontecem aleatoriamente. Ninguém começa a construir uma casa, por exemplo, do telhado, né? Então existe toda uma sequência. Uma árvore, ela não nasce daquele tamanho, ela não nasce uma árvore, né? Em algum momento ela foi uma plantinha pequena, depois ela se tornou maior e depois ela chegou realmente a ser uma árvore, tá certo?
Depois nós temos a sequência lógica, tá? E essa sequência lógica é extremamente importante também. Todas essas habilidades são fundamentais dentro desse processo de alfabetização. Vocês conseguem entender e perceber a diferença de todo esse treinamento, né? Que é um treinamento, né? Então essa criança ela vai estar muito apta a receber aquilo ali, a fazer, a identificar e não ter problemas na alfabetização. Tá certo? Então, a sequência lógica é aquela brincadeirinha, aquela atividadezinha que é vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde. Ela percebeu a sequência, né? Que primeiro é vermelho, depois é verde. Então, depois do verde, volta pro vermelho. E aí ela diz vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Aí ela diz verde. Tá certo? Essa sequência lógica é extremamente importante. Tá? Principalmente também a gente saber o que vem antes, o que vem depois, né? Esse tipo de coisa é muito importante, né? Orientação espacial, orientação temporal, sequência lógica são fundamentais. E por fim, a discriminação visual ou percepção visual. Vi isso em um curso de psicomotricidade que estou fazendo. Ah, que bom, isso mesmo, Alice, né? Então, assim, o que é a discriminação visual? A discriminação visual é aquilo que é diferente. Então, por exemplo, tem vários macaquinhos comendo banana, mas um não está comendo banana. E a criança vai e circula aquele que é diferente. Por que a gente trabalha a discriminação visual, essa percepção visual? Porque a criança precisa perceber, né? Ela precisa perceber que as letras são diferentes. Se eu coloco uma sequência de B e dentro dessa sequência eu coloco um D, B minúsculo, tá? Tenho vários B minúsculos e eu coloco um D minúsculo, isso é uma percepção visual. Ela vai olhar e vai dizer, olha, todos esses estão na mesma direção, mas esse não está. Isso é percepção visual ou discriminação visual. Extremamente importante dentro desse processo de alfabetização. Tá bom? Tudo isso nós trabalhamos durante essa assessoria, tá? E aí nós fazemos esse treinamento de habilidades juntamente com o treinamento com a sequência de alfabetização, que aí eu vou dizer para vocês. A maioria das crianças não tem nem noção, crianças mais velhas, tá? De 7, 8 anos não tem noção. Gente, a gente começa nessa sequência de alfabetização com leitura partilhada. Quantos de vocês leem para os seus filhos? Quantos? Não sei, tá? Então, falta leitura. Ah, mas é porque aqui em casa... Vamos fazer o seguinte, tira menos a televisão, desliga um pouquinho a televisão e vamos colocar mais leitura, né? Compra livrinhos bacanas que as crianças tenham acesso, que vocês possam estar o tempo todo mostrando para elas, né? Livrinhos pequenos. Gente, eu vou aqui no Sebo e faço uma festa no Sebo. Tô doida para ir lá de novo, pena que ainda não fui, tá? Mas assim, eu faço uma festa no Sebo. Tá? Eu vou lá dar uma olhada, às vezes tem muitas historinhas com valores, com virtudes. Por favor, não comprem gibis, gibi não é... Olha, eu não estimulo com porcaria, tá? Pra mim, gibi é porcaria. Eu não estimulo com porcaria. A gente tá falando de literatura, de historinhas com valores, de fábulas. Gente, fábulas. Fábulas é extremamente importante, né? A gente trabalhar com criança. Tá? Porque ela começa a perceber e tem noção de que aquilo pode acontecer no nosso mundo também, tá? Então a fábula é muito bacana, contos de fadas, tá? Então assim, muita coisa. Vão oferecendo o que vocês têm de melhor para as crianças de vocês. Desliga mais a televisão e vamos oferecendo mais livros, tá? Gente, eu tenho só 4 minutinhos para terminar, então eu vou correr um pouquinho aqui. A gente vai trabalhar a memória de curto prazo, tá? Eu vou falar resumidamente o que a gente vai trabalhar e amanhã a gente vai continuar falando a respeito dessa sequência de alfabetização. Eu vou tirar as dúvidas, responder as dúvidas de vocês, a gente vai mostrar exatamente como é que a gente vai proceder, o que a gente faz, como que é o trabalho, tudo direitinho, tá bom? Essa sequência... Eu vou lhe dizer, leitura partilhada, memória de curto prazo, conceito de frases, né? Então, a gente vem para cá, conceito de frases e palavras, rimas, sílabas, rimas e aliterações, certo? Tudo isso, conceito de frases e palavras, depois a gente tem
a consciência silábica, depois a gente tem a consciência fonêmica e dentro dessa consciência fonêmica a gente começa a brincar com os fones, tá? Então, tudo isso a gente diz que a criança vai adquirindo consciência fonológica, que é o todo, tá certo? A consciência. Então, vamos lá. As habilidades: fortalecimento de punho, orientação espacial, orientação temporal, sequência lógica, discriminação visual. Sequência de alfabetização: leitura partilhada, memória de curto prazo, conceito de frases e palavras, conceito de frases, conceito de palavras, consciência silábica e consciência fonêmica, tá certo? Esse consciência do fone, a gente vai começar a perceber quando a criança tem noção do... Um exemplo, né? K, O, L, A. Aí forma o quê? Cola, né? Mas vamos tirar esse primeiro fone, vamos tirar o fonezinho K, K, e vamos colocar o fone B, B. A criança tira o primeiro fone, colocou o outro fone, B, e formou o quê? B, O, L, A, bola. Olha que legal, né? Então a criança vai tendo a noção de que todos os fones, cada fonezinho forma uma palavra. Tá certo? Então, é extremamente importante percorrer esse trajeto, esse processo, certo? Se a gente deixa um de lado, a criança pode ter alguma dificuldade, tá certo? E não é isso que nós queremos a melhor alfabetização, tá certo? Então, o que eu falo para vocês é muita leitura. Mariana, meu filho tá com 2 anos. Poxa, gente, 2 anos, é amor, é fome, é dar comida, é dar amor, é ler bastante, é brincar. A criança precisa de tempo, né? Não existe isso de, é qualidade de tempo. Não. Ah, Marina, mas eu preciso trabalhar. Ok. Então, dê o máximo do seu tempo quando você estiver em casa, certo? A gente tá falando de... A criança não sabe o que é qualidade de tempo. A criança quer quantidade. Tá certo? Eu vou ler um pouquinho aqui a respeito dos comentários, porque amanhã, vamos lá. Seu trabalho é incrível, feliz só de escutar você falando. Essa sequência de pré-alfabetização acontece em uma média de quanto tempo? Olha, essa sequência toda a gente faz em 6 meses, tá? E assim, a criança, assim, ela dá um pulo, ela dá um salto enorme, tá? Então, as atividades da escola, a criança faz tranquilamente, certo? Essa sequência de pré-alfabetização ocorre normalmente... é a mesma coisa, tá? Que mais, Bianca, eu preciso de iniciar? É muita coisa. Realmente é muita coisa, mas amanhã a gente falou das habilidades, a gente falou do método fônico, a gente já falou muita coisa, certo? Então a gente falou das habilidades, falou da sequência. Amanhã eu vou voltar a falar a respeito da sequência, tá certo? Então é isso, gente. A gente vai... eu tô aqui para mostrar a vocês como o método fônico é importante, né? Como é que eu posso ajudar vocês dentro desse processo, como eu já ajudei várias mães, né? Desde o ano passado que eu ajudo, como eu faço com os meus filhos, certo? Então, assim, eu tô aqui para mostrar que a gente precisa ser responsável, não podemos delegar totalmente e precisamos estar à frente, né? Conduzindo essa educação, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma... Todos os dias tem leitura partilhada, exatamente. Todos os dias façam leitura partilhada. Conversem com a criança. Olha, e vai perguntando para a criança pequenininha de 2 anos, cadê a vaquinha? Cadê isso? Cadê? Você vai conversando, né, com a criança e vocês vão vendo como é gostoso todo esse processo. Isso é tão importante e eu não falo só intelectualmente, eu falo essa memória afetiva da mãe estar ali, da mãe fazer o seu melhor. Tá bom, gente? Olha, foi muito bom. Se vocês gostaram, vão mandando para outras mamães. Muita gente precisa saber disso, né? Buscar realmente se inteirar a respeito da educação e fazer o seu melhor. Tá certo? Um grande beijo, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã nesse mesmo horário, tá bom?